Fala galera, beleza? Relando novamente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao terceiro vídeo do meu Setup Game. Finalmente temos uma decisão. Como vocês podem ver aqui atrás, temos um laptop e um desktop. E agora vamos conversar para entender os motivos que me levaram à minha decisão. Então, bora pro vídeo! Então bora lá, pessoal. A princípio, todo o setup restante não foi alterado. Temos aqui o desktop que vocês já viram, vou já falar sobre ele. E eu planejo, obviamente, fazer alterações aqui, né? Como eu disse, eu vou ficar compartilhando as mudanças com vocês. Em breve, o laptop vai ter que sair daqui, vou precisar de espaço. Também vou colocar um gaveteiro aqui nessa minha mesa para ter mais espaço, vai ficar melhor ainda. Então vamos lá, entendendo os motivos. Eu estava realmente em dúvida quanto a manter a portabilidade e ir para um desktop. Para entender isso, eu tive que fazer uma reflexão do porquê eu alterei para um laptop há alguns anos atrás. Antes de migrar para Portugal, eu tinha um desktop. Já faz uns bons anos, era uma GTX 960, que durou um bom tempo, até que em algum momento ela parou de funcionar. Nesse momento, como eu tinha uma placa-mãe com vídeo on-board, eu mantive o vídeo on-board porque eu já estava com planos para me mudar. Quando eu cheguei aqui, pelo fato de eu não ter ainda, não sei exatamente onde vou morar, e como vocês bem sabem, fazer mudança com o desktop é sempre ruim, porque ele ocupa um espaço, né? Ele é algo fixo. Então, eu acabei migrando para laptop e foi um período muito bom. Enquanto o laptop estava nos primeiros anos, rodava tudo, tinha bons FPS, etc. Mas aquelas vantagens de ter um desktop e assim que necessário, você, quero rodar aquele novo jogo, eu posso trocar a placa de vídeo. Não é o caso aqui desse laptop, né? Tem alguns laptops que até suportam, né, alguma coisa do tipo, mas não é o comum e são bem caros. Então, sabendo agora que eu precisava de mais performance e eu quero jogar Battlefield 6, né? Eu falei, o grande objetivo dessa mudança foi para jogar esse jogo. Então vou comprar logo no lançamento. Provavelmente posso fazer alguns gameplays com Battlefield 6 ou até fazer algum stream do jogo quando começar. Não sei se vou ter público, mas eu posso tentar. Mas vocês lembram do último vídeo? O orçamento estava por volta de 700 euros. Minha ideia era pegar um computador por 700 euros e depois fazer algum upgrade de memória caso necessário, para não passar ali os 800, era a minha ideia. Achamos algumas opções boas de 800 e pouco aqui em loja de Portugal, compartilhamos isso no último vídeo, mas eu estava sempre de olho nos usados, e esse foi um usado. Eu consegui achar um usado com garantia como eu tanto queria. Esse desktop tem 11 meses de uso, então ainda tem por volta de 2 anos de garantia por aqui em Portugal, o que é muito bom e me deixa mais seguro. Mas antes do fim dessa garantia, com certeza já vou fazer upgrades. Vamos ver primeiro aqui a configuração, depois eu vou dizer quanto eu paguei. Ele é um AMD Ryzen 5 7600. Era uns que eu estava em vista, né? O que foi interessante, porque ele já é um Ryzen que dá um desempenho satisfatório, vai aguentar essa placa de vídeo que eu vou já apresentar sem nenhum problema. E a placa-mãe suporta M5, o que vai me permitir depois alterar para um processador 7800 X3D, né? Para fechar essa build. Então tá, um 7600 já tem uma vídeo on-board, mas como eu peguei usado, eu consegui um preço bom já com placa de vídeo, já a gente vai ver qual é. Bora olhar qual é a placa-mãe. A placa-mãe é uma MSI Pro B650S Wi-Fi. Eu já queria uma placa-mãe que tivesse Wi-Fi para não ter que comprar uma plaquinha a mais de Wi-Fi. E olha, esse Wi-Fi funciona muito bem. Eu vou já até mostrar aqui uns testes que eu fiz. Galera, esses aqui foram uns testes que eu fiz com a placa-mãe com Wi-Fi. Esse aqui à esquerda foi um teste sem nenhuma antena, só mesmo com a placa-mãe. E olha, foi um resultado bem satisfatório. Eu tenho contratado 1 GB de download, tá? E o upload, na contratação, eu acho que é 200 megas, mas ele entrega por volta de até 400. Mas como estamos em Wi-Fi, e nesse quarto eu estou com Wi-Fi 5, não com Wi-Fi 6, eu tenho certas limitações de velocidade, né? Eu não vou atingir mais de 600 megas com Wi-Fi 5 aqui. Então, sem nenhuma antena, eu consegui, 283 megas de download, que é muito bom, e 272 megas de upload. Então, conectei uma antena. Ele tem espaço para 2, eu testei com 2 e não houve nenhuma diferença. Com uma só antena, eu já tive uma atualização considerável. O download pulou para mais de 400 megas e o upload aumentou um pouquinho, para um pouco mais de 300 megas, que na minha opinião tá ótimo essa velocidade aqui. Se eu quiser mais, eu teria que conectar o cabo, mas aí o cabo seria um pouco problemático, eu teria que passar da parede de trás, trazer para cá porque não tem a tomada, ou usar um powerline, alguma coisa assim do tipo. Então bora lá, voltando para a configuração. Essa placa-mãe tem uma PCI Express 5.0, dedicado para a placa de vídeo, e tem outras 4.0, se eu quiser utilizar para outras coisas. Quanto à memória, como eu estava falando, eu ia descartar qualquer opção com DDR4, né? Eu queria uma placa-mãe mais nova para que eu pudesse fazer upgrades no futuro. Então já são memórias DDR5. Vamos olhar aqui em detalhes sobre elas. Infelizmente são de 5.200 MHz. Eu queria de 6.000, mas olha, foi um pacote com preço muito bom que valeu a pena. E eu posso, quando eu trocar o processador no futuro, trocar as memórias com umas 6.000 MHz, que vai me dar um pouquinho mais de FPS. Eu acredito, o processador vai dar bem mais que a memória. Mas sim, são 32 GB. Ainda tem umas 2 entradas livres para fazer upgrade caso necessário, mas acredito que 32 GB vai rodar praticamente tudo da atualidade.
E bora para a placa de vídeo. A placa de vídeo é uma Radeon, é uma RX 7600 XT de 16 GB DDR6. É uma placa de vídeo concorrente ali com a 4060. Ela pode performar melhor em alguns cenários, mas no geral a 4060 vai entregar alguma performance melhor, e também a Nvidia a gente sabe que está um passo à frente quando falando de placa de vídeo. Obviamente eu queria uma 9060 aqui ou até melhor, mas foi um pacote fechado. E esse hardware que eu tenho hoje vai me deixar jogar qualquer jogo da atualidade. Não vou conseguir jogar tudo no Ultra. Mas lembrando do nosso primeiro vídeo onde eu apresentei cada um dos componentes do meu setup. Eu tenho um monitor ultra wide, mas ele é 1080p. Então fica bem mais fácil para esse setup carregar os jogos, né? Porque é 1080p. Ele é ultra wide 2560 por 1080, essa é a resolução. Beleza, esse é o setup. Bora conversar um pouco mais sobre outras coisas. Mostrando aqui um pouco do computador aberto, temos aqui um cooler box, né, não deu para trocar. Ele já tem um SSD instalado de 1 TB, temos aqui duas memórias, a placa de vídeo. Deixa eu mudar aqui a câmera e dá para ver um pouco melhor, muito bonita a cor da placa preta. E também já instalei um outro SSD de 1 TB M2, exatamente o mesmo que veio, eu comprei exatamente o mesmo, só mesmo por toque, não tem nenhuma necessidade de ser o mesmo. E como eu pretendo que ele dure uns bons anos, tão logo chegou, já abri e fiz uma boa limpeza nele. Como estamos com o desktop, agora eu precisei comprar umas caixas de som. Eu achei essas aqui bem baratas na Amazon aqui em Portugal. Essa Creative, eu acho que é a Pebble 2, se eu não me engano. É uma das mais simples e mais baratas que tem, mas eu achei o resultado muito satisfatório. Então ela tem aqui não tem nenhum RGB nem nada, é só um controle de volume tradicional, mas consegue produzir uns sons muito bons para a faixa de preço. Se não me engano foi 18 euros que eu paguei. Devido ao espaço no momento, o meu laptop de trabalho está aqui atrás, sempre fechado, porque eu consigo utilizar de toda forma. Ele está conectado aqui no HDMI, então não é nenhum problema. Agora, o meu laptop, o MSI, eu já fiz backup de tudo que era importante. Estou no momento experimentando o desktop, acredito que não vai ter nenhum problema. E em breve eu vou colocar lá à venda, né? Mas, enfim, foi um guerreiro por 5 anos e ainda dá muito caldo. Outra coisa que eu não esperava e eu economizei, esse daqui já veio com Windows, né? Quando você ativa o Windows, ele fica ligado à placa-mãe. Então, ao menos que eu troque a placa-mãe, eu não preciso comprar outra licença. Então, foi um custo a menos. Então, falando sobre custo, quanto foi que eu paguei? Eu falei que o meu orçamento estava nessa faixa de 700 euros. Eu negociei esse computador e o valor final foi 700 euros. Foi menos do que eu estava esperando. Então, eu consegui pegar um pacote bem completo, que vai me permitir jogar qualquer jogo da atualidade. Como vocês podem ver, eu estou com um cooler box ainda do 7600. Eu sei que não vai me dar as melhores temperaturas, mas quando eu for trocar o processador para o 7800 XTRD, eu já pego um cooler novo, mais eficiente. Não sei se eu vou para um tradicional ou vou para um water cooler, vocês podem compartilhar um pouco de opinião, já que eu estou meio desatualizado. O computador da minha esposa, ele tem um Ryzen 7500F com um water cooler e uma 4060. O dela eu já percebi que é bem frio. Fiz alguns testes, né? Realmente faz diferença quando você está jogando. Aqueles picos de temperatura, o water cooler segura muito. Então, provavelmente eu posso ir para ele. Mas a prioridade é o processador. Pessoal, algo que é muito interessante com essa placa-mãe MSI é que ele tem um MSI Center, onde eu posso alterar as cores de RGB dentro aqui do computador. Então, por padrão, ele vem nessa Wave, que é esse RGB e esse arco-íris. Um que eu acho interessante durante o jogo é esse aqui, o CPU Temperature, onde eu posso configurar cores para ele alterar o RGB das fãs de acordo com a temperatura do processador, né? Assim você consegue acompanhar também em game, além obviamente, das estatísticas que você pode adicionar no canto, né? Afinal, é um Windows. Então aqui, eu vou aplicar agora, ainda não está aplicado, vou aplicar. E ele vai alterar tudo agora. Ficou tudo em verde porque a temperatura está na faixa de 50 graus. Quando eu começo a jogar, ele vai ficando, né, do verde para o azul. Em maioria de 70 graus, eu nunca cheguei a ver o vermelho, né, que é 90 graus, ainda bem, né? Mas, geralmente, o que eu costumo fazer é o off. E realmente é o que eu gosto de fazer. Eu desligo tudo. Eu acho mais clean assim. Em alguns momentos eu posso até ligar, mas eu acho que desligado é uma opção muito boa, já que todas as fãs vêm aqui já integradas e ligadas à placa-mãe, então eu posso controlar as cores direitinho. Há algumas outras soluções de fãs que você, ao invés de controlar por um software, quando não tem disponível, você consegue controlar até com controle remoto, né? As soluções chinesas geralmente vêm com controle remoto, tipo esse daqui, eu controlo o RGB aqui da minha faixa de LED. Tem alguns também para controlar a fã, mas não é o caso aqui, eu controlo tudo via software, que eu acho muito, muito bom. Bora lá, pessoal, testar rapidamente Fortnite para ver do que esse hardware é capaz. Como ele detectou uma nova instalação, eu somente apliquei as configurações padrão que ele mesmo sugeriu. Só precisei alterar a resolução para Full HD, por causa que meu monitor é ultra wide. Então aqui tá tudo o que ele recomendou. TSR High, Occlusion, Epic tá sem Ray Tracing, e eu só habilitei Show FPS, o resto vai ser padrão. Bora lá ver como é que fica os FPS. Bora lá, por enquanto, menor FPS, 80 e pouco.
uma média aí boa. Eu limitei a 120 mesmo, que também foi a configuração padrão. Meu monitor é 75 Hz, então não vai ser nenhum benefício. Só para ver um número maior, não vai fazer nenhuma diferença. Mas está rodando super fluido, né? Era esperado também, né? Fortnite tem hardware para todas as configurações, né? Dá para jogar desde um computador de entrada quanto um high-end. Pô, droga, caiu bem aqui. Eita. Eita. Oh não, acabou a munição. Aí não dá, né? Assim não dá. Ficamos com sólidos 100 mais FPS, pelo menos eu acredito que essa seja a média. Dá até para subir, provavelmente dá até para alterar com a configuração. Deixa eu ver como é que é. Agora sim, eu tenho que jogar com Full HD e... Tá me atirando em mim, filho da... Eu tenho que atirar em... Tome. Então é isso, pessoal. Quero agradecer quem ficou aqui até o final e poder acompanhar um pouco da minha felicidade do novo setup game. Finalmente vou poder jogar Battlefield 6. E se você puder, dá uma sugestão. Você acha que o 7800 X3D deve ser o primeiro update dessa máquina? Eu vou compartilhar todas as atualizações que eu vou fazer com vocês. Então eu quero agradecer mais uma vez quem ficou aqui até o final e até a próxima!